dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização pra vocês. E hoje, gente, o programa tá que tá, porque hoje a gente trouxe o cara, Daniel Cocchieri está aqui com a gente, CEO e fundador da Leak, e hoje vamos falar aí sobre tokens programáveis usados na tokenização dos mais variados ativos e instrumentos financeiros. Dani, obrigada por aceitar o convite. Fala, Flá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí que está nos ouvindo, que está nos vendo também, né? Porque depois tem os vídeos. E é um prazer estar aqui. Faz tempo que eu não participo, essa agenda maluca, mas eu venho acompanhando aí todos os episódios, muita gente boa passando por aqui, muito conteúdo de alto nível. Espero poder contribuir um pouquinho aí também e falar um pouco sobre tokenização com você, com todo mundo. Com certeza, Dani. Dani, eu já vou entrar no assunto, porque a gente tem bastante perguntas que a gente separou aí pra fazer pra você. Uma das perguntas é que a gente, até eu gravei um podcast recente e falaram, token, quando a gente pensava em token, a gente pensava em banco. Agora, muito quando a gente fala em tokenização, pensa em representação do ativo real. Mas pra começar, a gente queria saber, né? Eu sei que você tem uma opinião bem inovadora em relação aos tokens de ativos, que token não é só a representação de um ativo real, que é muito além disso. Como assim? Explica pra gente. Legal, Flá, eu acho que a gente já vem aí dois anos e meio falando sobre tokenização e cada vez mais o mercado vem entendendo a tecnologia de blockchain como infraestrutura e tokenização dentro desse universo. E aí, com o tempo, a gente vai aprofundando, né? Acho que tudo tem o seu tempo aí de amadurecimento e acho que hoje a gente consegue explicar um pouco mais o que é a tokenização, além dele ser apenas uma representação digital de um ativo, que foi quando tudo começou. O jeito mais fácil de explicar, token é apenas uma representação digital de um ativo. Mas no final do dia, Flá, um token ou a tokenização em si, e a gente tendo um olhar de blockchain como infraestrutura, a tecnologia do blockchain como infraestrutura, que é o quê, né? O que roda por detrás das aplicações. Então, quando você está aí usando um aplicativo do seu banco, existe uma infraestrutura de tecnologia por trás, né? O investidor ou o usuário vê uma tela, uma interface de preferência amigável, mas existe uma infra por trás para tudo aquilo acontecer. E blockchain é isso, ele é infraestrutura, ele é o que está por trás. E como toda infraestrutura, ela é complexa. Então é bom a gente ir aprendendo aos poucos. E acho que hoje a gente está com um amadurecimento maior em poder dizer que token ele não é só uma representação digital de um ativo. Ele pode ser, mas ele pode ser muito mais. Você pode tirar muito mais proveito da tecnologia quando a gente fala de tokenização. E aí, tentando resumir, um token ele pode carregar dentro dele uma série de informações do ativo, ele pode carregar regras daquela operação, pode carregar, no final de a operação inteira, tudo que acontece dentro de uma operação financeira, né? A gente falando aqui de um token financeiro, ele pode carregar o token, os contratos, eles podem carregar essas informações e a vida útil dessas informações no período da operação. Então, se a gente for pegar aqui num exemplo mais prático, para não ficar confuso, e a gente vem falando muito de TDIC, né? Aqui dentro da Leak, eu acho que é um exemplo bom para a gente entender que tokenização vai além de simplesmente uma representação digital do ativo. Então, assim, o que é o TDIC, né? Que é um token de investimento em direitos creditórios. Dentro do TDIC, são vários contratos programados dentro de um blockchain, e esses contratos eles possuem regras, informações dentro deles, e eles se comunicam entre eles. Então, quando eu costumo falar que um fundo de investimento, um FDIC, o que ele é? Regras, dinheiro e ativo, né? Um fundo ele é composto por regras, dinheiro e ativo. Um TDIC ele é composto por regras, dinheiro tokenizado e ativo tokenizado, e esse conjunto todo dentro de uma infraestrutura muito mais eficiente, mais barata, mais segura, operando toda essa operação de um fundo. Isso é tokenização. Então, a gente tem assim, mas um token ele é um número no blockchain. Não, um token ele pode carregar informações de liquidação do ativo financeiro. Quando o ativo é liquidado, ele é pago. O próprio contrato pode recalcular todo o seu valor ali dentro do token. Ele pode carregar como esse token vai ser distribuído no mercado, quais são as regras de distribuição desse ativo. Então, é um contrato com aquelas regras. Ele pode carregar, e aí a gente vai complicando. Então, imagine que dentro da tokenização eu tenho vários contratos dentro do blockchain que carregam essas informações e se relacionam entre eles. E com isso gerando uma eficiência operacional, muitas vezes é o primeiro valor que as pessoas veem na cadeia, que é menos back-office, menos pessoas olhando, calculando, ou sistemas segregados. A infraestrutura ela fica mais eficiente. Então, assim, eu acho que, resumindo, não é simples explicar, mas o token ele pode ser e deve ser muito além do que simplesmente uma representação digital. Ele tem o poder de consolidar as informações daquela
aquela operação dentro dele, dos contratos, e trazer eficiência para o mercado. Isso com o olhar de mercado de capitais, que é o que a gente vem aqui na LIC aplicando a tecnologia de blockchain, né? Eu vou tokenizar um crédito de carbono. É um outro tipo de ativo. Às vezes você tem menos informações. Vou tokenizar um imóvel. Acho que tudo vai, Flá, caso a caso do que vai ser tokenizado. Quando a gente olha os instrumentos do mercado financeiro, regras, ativos, regras dos ativos e dinheiro. Tudo isso pode ser tokenização através de programação de contratos no blockchain que você escolher para tokenizar a operação, né? E isso é um token programável ou não? Ou Isso o que é um token programável? É um token programável. Quando a gente pega aí, até entrando aqui no Drex, né? Ou Brex, agora é Drex, que é o real digital, você olha os contratos que o Banco Central publicou dentro do ambiente ali do real digital, são vários contratos, né? Porque é isso, o token no final ele são contratos programados em blockchain e contratos programáveis com suas regras. E aí as regras elas vão mudar muito de acordo com a aplicação que você quer construir ali dentro. Então, se a gente pega um recebível, que é um crédito, vamos falar de uma CCB, a CCB tem suas regras financeiras, tem suas regras de pagamento. O pagamento ele pode ser um pagamento único no final da operação. O pagamento pode ter o que a gente chama de PMTs, vários pagamentos, e aí tudo isso está programado nesses contratos. E aí, quando acontece um pagamento, você tem do outro lado um outro contrato, e eu tenho o Drex, que é a moeda de liquidação programada para se relacionar, por exemplo, em uma liquidação, pagamento de uma parcela dessa CCB. 100% programado os dois lados. Eu acho que isso aqui é o conceito mais profundo de tokenização. As pessoas começam a enxergar que token não é só uma representação digital, ele pode ir muito além e levar muito mais eficiência para o mercado financeiro. E são pecinhas que vão se encaixando. Quais seriam, então, as vantagens aí de um token programável em relação à segurança, ao modo como servem como interface para os participantes da operação? Quais exemplos assim você pode trazer em relação a essas vantagens? Quando a gente olha o mercado de capitais, Flá, como case e usabilidade do blockchain ali, o mercado hoje de capitais ele é composto por prestadores de serviços em diferentes camadas de uma operação, tá? E a informação hoje ela é muito segregada nesses prestadores de serviços. Então, uma parte da informação está com um prestador, a outra parte está com outro, a outra está com outro. Na hora que você vai vender o ativo, ele está com outro prestador ali. Então, você tem, além de muita ineficiência operacional do ponto de vista de tecnologia aqui, as informações elas vão sendo fragmentadas dentro do processo, além de, obviamente, aumentar custo, porque são várias pessoas fazendo processos quebrados. E aí, quando você olha a tokenização, onde você consegue... E aí, obviamente, que esses papéis hoje no mercado de capitais, eles têm um porquê, não estão ali porque as pessoas querem, que é a questão da segurança da operação. Quando o mercado ele foi evoluindo, obviamente, a segurança ela foi construída em cima desses prestadores de serviços. E funciona muito bem, tá? De um ponto aqui, ele dá segurança para o mercado. O que a gente está falando aqui é que a tokenização ela pode substituir alguns prestadores de serviços, porque aí o blockchain ele entrega essa confiança que esse prestador faz hoje para o mercado. E aí a tecnologia do blockchain, por ser uma tecnologia imutável, por ser um ambiente onde as partes elas podem confiar na informação que está ali daquela tecnologia, que é uma característica da tecnologia do blockchain, você consegue eliminar alguns intermediários e o outro ponto é que você consegue trazer mais eficiência para a operação como um todo. Então, se a gente pega de novo, e aí a tecnologia vem avançando, tá? Óbvio, mas um FDIC, como a informação ela fica muito fragmentada em diferentes papéis aqui, às vezes a informação ela demora para chegar onde tem que chegar e já chega desatualizada, porque ela precisa passar por N etapas, juntar, e também nesse N etapas e nesse juntar, a gente sabe que pode acontecer erros, né? Você dá margem para erros também, como qualquer outro. Quando você leva tudo isso para uma infraestrutura única, que é o blockchain, e você consegue programar esses eventos, e as plataformas elas podem confiar naquilo que foi programado, que não vai mudar. Eu não preciso de alguém para checar. Eu não preciso de uma empresa para checar aquilo que foi programado ali dentro. Eu preciso de uma empresa talvez para checar o que foi programado, mas uma vez que ele é programado, uma vez que o token, o contrato ele está ali, as partes podem confiar. Você traz muita eficiência operacional, tá? Você traz redução de erros, redução de custos nessa eficiência e você consegue levar uma experiência do produto final melhor também para o cliente final, né? Seja para o investidor que vai ter uma informação mais em real time do que está acontecendo na operação dele, que hoje essa informação não é real time, né? Ele não consegue ter uma visibilidade tempo real de como está aquela operação que ele investiu, por exemplo, em alguns casos, tá? Não todos, né? De novo, o mercado de capitais tem vários produtos, né? Então a gente não pode generalizar. Alguns produtos ainda tem uma infraestrutura que você não tem uma experiência tão positiva, então você consegue também melhorar essa experiência final
tanto para o investidor quanto para quem emitiu o ativo. E ainda a gente pode trazer aqui um terceiro, que é o regulador, né? O regulador, no caso aqui CVM, se a gente tem uma infraestrutura mais eficiente, o regulador pode ter uma visibilidade muito melhor do que está se passando no mercado de capitais, naquelas operações, para que ele possa, às vezes, agir antes de acontecer algum problema maior no mercado. E aí a gente vê aí, durante esse ano, alguns problemas que aconteceram no mercado de capitais que o regulador e o mercado só viu isso depois, justamente porque as informações elas são muito fragmentadas e é difícil você entender ou conseguir acompanhar, embora existem formas, mas eu acho que o blockchain vem para dar mais um salto, como tudo que acontece, né? A tecnologia ela vem evoluindo e os produtos vão evoluindo, né? A gente, de novo, já falou aqui algumas vezes, o próprio carro elétrico, ele é uma evolução do carro a combustão, e a evolução ela vai acontecer, goste ou não vai acontecer. Não, e blockchain é uma super tecnologia, né? Traz muita facilidade, tira intermediário, enfim. A gente tem até aqui um podcast explicando blockchain que a gente fez com o Edilson Osório. Então, para quem quiser saber, já acompanha o podcast aí. Queria perguntar para você, casos de uso de tokens programáveis, pra gente explicar. Todo token que a Leak lança lá na leak.com.br é um token programável. Então, ali dentro você tem todos os contratos, por exemplo, quando a gente tokeniza uma CCB, que é uma cédula de crédito bancária, as informações da CCB, a taxa de desconto, a regra de liquidação, a própria liquidação quando essa CCB é paga, tá tudo programado dentro dos contratos. Então, ali é um caso de uso real que já vem, a gente já tokenizou mais de 70 milhões em crédito e todos eles são tokens programáveis. Nada ali é simplesmente uma representação digital. As regras todas estão nos contratos. E todas as empresas que tokenizam no Brasil, então elas fazem tokens programáveis ou não? Como a gente diferencia um token programável de um token que não é programável, no caso? Não, nem todo mundo emite token programável hoje no Brasil. E aí, de novo, não tem certo e errado, tá? Eu acho que é uma questão de como aplicar a tecnologia. Se a gente for tentar comparar, a gente está falando de novo, pessoal que tá escutando, de infraestrutura. No final do dia, o produto final não é isso que eu estou explicando. Isso aqui é aquela coisa que a gente fala assim, quando a gente faz um Pix, a gente não entende o que está por trás, mas a gente faz um Pix, né? Mas a gente pode marcar uma live um dia com o Banco Central ou com alguma empresa que é especializada na infra do Pix para explicar aqui como funciona o Pix por detrás do aplicativo. O que eu estou explicando aqui é como funciona por detrás a tokenização, mas no final do dia é importante as pessoas não confundir e falar que, poxa, eu vou precisar entender tudo isso para comprar um token? Não. Agora, quando a gente fala de infraestrutura, se eu crio um token programável e as informações estão nos contratos, qual que é a diferença que as pessoas precisam entender, tá? Como infraestrutura. Se esse token, ele sair da plataforma A, ir para a plataforma B e depois ir para a plataforma C, ou seja, ele andar dentro de plataformas que negociam esses tokens, as informações elas estão indo junto, porque as informações estão no contrato, ou seja, não estão nas plataformas. As plataformas simplesmente estão se relacionando com esse contrato e confiando nas informações que ali estão contidas. Quando a gente pega um token que não é programável, as plataformas elas continuam confiando na infraestrutura atual, ou seja, o token é só um númerozinho, mas tudo que acontece no token, a plataforma tem que ou refazer dentro dela, para o cliente dela ver o que está acontecendo, por exemplo, um pagamento, ou ela tem que esperar alguma plataforma que emitiu aquele token vazio mandar para ela as informações de pagamento, por exemplo. Que é como é hoje um pouco a infraestrutura, no caso. Então, assim, a grande mudança aqui é você tirar um intermediário e colocar as informações no contrato, e esse contrato é a interface que publicamente as plataformas vão conversar para aquela operação financeira acontecer. Então, se a gente pegar um exemplo assim, eu fui lá no Itaú e emiti uma CCB. O Itaú foi emitir uma CCB no sistema dele. As informações da CCB estão no sistema do Itaú. Então, tudo bem, eu posso confiar na informação do Itaú, mas se essa CCB ela for para o banco Y, o banco Y tem que se comunicar com o Itaú ou tem que ter algum outro intermediário para que essas informações cheguem até o outro banco de tudo que acontece na CCB, porque o contrato está lá dentro do sistema nativo do Itaú. Quando a gente faz esse contrato com uma infraestrutura como blockchain, então o Itaú emite, por exemplo, uma CCB no blockchain. Esse banco Y, ele se comunica com esse contrato no blockchain. E o Itaú, por sua vez, quando tiver que fazer algum pagamento dessa CCB, ele atualiza esse contrato desse token e, naturalmente, não importa onde estiver esses tokens, no banco Y, no banco X, a informação vai estar lá já atualizada. Mas então a blockchain, ela permite que eles sejam programáveis. Agora, se a pessoa não usa blockchain, aí não é programável. Sim, não? Se a pessoa não programar o token, no final do dia o token vai ser só o que a gente escuta muito, que é só uma representação digital. Uhum. Ou seja, o Itaú pagou algo naquela CCB, alguém tem que avisar o banco Y, seja o Itaú ou
uma outra empresa que foi feito um pagamento e esse banco Y precisa recalcular para ver se o que foi pago está certo ou precisa confiar em toda essa cadeia. Se isso está dentro dos contratos programado, de uma maneira que as partes confiam naquelas regras, você elimina esse trabalho aqui todo. E aí depois, Flá, tem os benefícios pós tudo isso. No mercado secundário, esses tokens trocando de mão, a informação não está toda no contrato. A informação ela deixa de estar nas plataformas para estar numa infraestrutura única, que é o blockchain. Eu acho que esse aqui é a grande diferença quando a gente fala de infraestrutura, sabe? De novo, o investidor não tem que entender nada disso, mas a infraestrutura do mercado de capitais precisa tirar proveito melhor dessa tecnologia para trazer mais eficiência para o mercado. E trazer mais eficiência, Flá, no final do dia, é permitir que mais empresas acessem o mercado de capitais para poder financiar o seu crescimento. Porque o mercado de capitais, o principal papel dele é isso, é criar instrumentos para que empresas acessem investidores de maneira segura, para que essas empresas acessem capital, para que elas consigam investir e crescer. Ela crescendo, a economia cresce, gera emprego, enfim, é uma cadeia toda. Só que hoje você tem limites. Esses instrumentos do mercado de capitais, essa infraestrutura atual, ela é cara. Então, dando outro exemplo, para montar um FDIC, eu preciso ter um volume alto, porque é caro tudo isso. Para montar um TDIC, é muito mais barato. Por que a diferença? Porque aqui eu tenho muito mais tecnologia, muito mais eficiência na maneira que você estrutura do que na infraestrutura atual, que ela não é ruim, né? As pessoas tendem muito a estar criticando, ela não é ruim, só que ela foi construída há 10, há 20 anos atrás, quando existia outra... A tecnologia evoluiu. Exatamente, é uma questão de evolução, não é uma questão de, é ruim, não. É uma questão de evolução, eu acho, tá? Então, tudo isso, na verdade, é graças à blockchain. A gente tem acho que o blockchain pode... o blockchain tem o blockchain, ele como tecnologia, ele como infraestrutura, ele tem um poder muito grande para disruptar esses instrumentos do mercado de capitais. Como tecnologia, como infra, como o que está por trás, sabe? Trazendo... Então, assim, eu poderia emitir um token de 500 mil? Poderia. Poderia emitir um token de 50 milhões? Poderia. Qual que é a diferença de custo? Muito pouco. Agora, se eu for emitir um FDIC de 500 mil, não para de pé. Só o custo dos prestadores já vai dar isso aqui. Então, não dá. Então, quando você cria uma infra que é mais eficiente do ponto de vista de custo, e por que ela é mais eficiente? Porque ela tem menos intermediários, ela tem menos back-office, menos custo. É muito mais programado. Acho que tentando resumir aqui, você consegue fazer operações menores e permitir que outras empresas acessem o mercado de capitais com tickets menores e ampliar isso. E o lado bom é que essa tecnologia ela serve para o ticket pequeno ou para o ticket grande, não é que você vai ter duas infraestruturas. Muito legal, Dani. A explicação extremamente clara. E agora falando de real digital. Não é simples, mas eu tento explicar de um jeito que... Não, você explicou de um jeito que se tornou simples. Ficou extremamente simples. E aí eu queria te perguntar agora de real digital. Onde entram esses tokens programáveis? Aqui eu sempre costumo falar que o real digital, né, o Drex, ele é uma peça fundamental. A gente escuta muito falar sobre economia tokenizada, tokenização, mas sem o real digital, na minha visão, a gente nunca vai de fato conseguir colocar escala nesse mercado, no uso das tecnologias. E o porquê disso, Flá? Mercado financeiro, mercado de capitais, e aí se a gente tentar pegar um conceito, de novo, macro, para que as pessoas entendam como funciona, sem ter que ir lá embaixo e aí ficar complicado, né? Lá no detalhe aí. Mas o que é o mercado de capitais? Ele é baseado muito em regras, ativos e dinheiro. Então, a maioria das operações, vamos pegar um CDB, até mercado financeiro, um CDB, ele é baseado em regras e dinheiro. Eu tenho a regra do CDB que me paga um juros X, que tem uma data de resgate Y, e eu uso o dinheiro para comprar o CDB e o CDB me paga uma remuneração em dinheiro. Isso é um CDB, num grosso modo. Um fundo é a mesma coisa. Regras de elegibilidade, regras de concentração, regras de remuneração, regra da cota sênior, regra da cota subordinada, os ativos que o fundo compra e o dinheiro do investidor e o dinheiro usado para pagar a remuneração. Assim, num grosso modo, isso é o mercado. Se eu consigo, no âmbito de tokenização, se eu estou falando que os tokens eu consigo programar regras. Então, eu tenho as regras programadas em uma infraestrutura mais eficiente. Depois eu tenho o ativo também tokenizado, com as suas regras e conversando com essas regras de cima, né? Regras de cima que eu falo né? Um FDIC, por exemplo, ele tem um TDIC, ele tem regras do que ele pode comprar. E o que ele pode comprar é um ativo Y, X ou Z. E o ativo está aqui em outro token programado. Então, são dois conjuntos de regras. Tá faltando o terceiro, que é o quê? O dinheiro que liquida tudo isso. O dinheiro que o investidor usa para comprar esse token que vai dar remuneração para ele. O dinheiro que o ativo CDB ou CCB vai ser pago ou uma nota fiscal, um risco sacado. O dinheiro que vai pagar a remuneração para o investidor, o dinheiro ele roda tudo, né, nessa parte aqui do outro lado. Então, se eu consigo tokenizar ativo, se eu consigo tokenizar as regras da operação, eu preciso do dinheiro tokenizado
para que eles estejam na mesma camada de infraestrutura. Como a gente faz isso hoje? Com a chamada stablecoin, né? Eu posso emitir uma stablecoin. Ali que emite uma stablecoin hoje, para colocar o dinheiro que está rodando ali nos tokens nessa mesma camada para conversar com essas regras. Só que essa stablecoin, Flá, ela é frágil do ponto de vista de segurança. Ela é frágil, por mais que ali que tente fazer usar as melhores práticas, ela não é suficiente para o mercado de capitais ou mercado financeiro. Hoje, o que você tem como moeda que o mercado inteiro confia? A moeda é o real. O real é o real. Você pode até receber uma stable, mas na hora que você tiver uma oportunidade, você vai querer trocar para o real no teu banco para não ter o risco de não ter lastro, ou seja lá. Então, para o mercado ganhar escala, se eu passo a tokenizar ativos, tokenizar regras, eu preciso de uma moeda de liquidação para pagar as coisas dentro dessas regras confiável. Que o mercado inteiro financeiro confie. E essa moeda tem que ser na infraestrutura do Banco Central. Não tem como... Não pode ser uma moeda de um banco. O Itaú vai lançar uma stable, mas você tem o risco Itaú, o Bradesco, o Santander ou outro banco. Assim, não funciona também. Então você precisa ter uma câmara de liquidação, que é o Drex, tokenizada, na mesma infraestrutura, que é numa blockchain. Então o real digital, o Drex, ele nada mais é do que uma moeda programada para se relacionar com esses outros contratos que a gente está explicando aqui, por exemplo, do TDIC, do token de crédito. Só que é uma moeda confiável, Flá, uma moeda que o mercado vai confiar, porque é uma moeda do regulador, é uma moeda do Banco Central. Goste ou não goste, os mais puristas de cripto, mas a moeda soberana do Brasil é o real, ponto. Quando a gente olha o mercado de capitais, que é um mercado de trilhões, ninguém usa stablecoin ali, Flá. É real, né? E a gente está falando aqui de mercado de capitais, por exemplo, o mercado financeiro. Não estou falando de criptomoeda. Então, a gente precisa de uma moeda confiável para linkar com essa outra estrutura aqui, que são esses tokens programáveis, e é o Drex. Então, quando a gente tiver uma moeda confiável, esse outro lado aqui ele passa a ganhar mais escala. Eu consigo fazer operações muito maiores liquidando nessa moeda confiável aqui. E Dani, falando em DVP agora, que é algo que vai funcionar com muito mais eficiência a partir desses tokens programáveis. Você pode explicar o que é DVP e como que os tokens eles aprimoram essa movimentação? O DVP acho que é uma partezinha do processo como um todo, tá, Flá? Por quê? O DVP, que todo mundo fala que é o Delivery versus Payment, né? Ou seja, eu pago e você me entrega. Hoje, para acontecer isso em qualquer operação, a Flávia me pagou, eu tenho um ativo, seja ele tokenizado aqui, eu tenho um Bitcoin e a Flávia tem dinheiro. Alguém tem que fazer o primeiro movimento. A Flávia tem que me entregar o dinheiro, eu entrego o Bitcoin para ela. Só que quem vai fazer o primeiro movimento aqui? Se você me der o dinheiro, eu posso sumir, não te entrego o Bitcoin. Se eu te entregar o Bitcoin, você pode nunca me dar o dinheiro. Então, nessa questão aqui, existe geralmente um intermediário, né? No caso de cripto, as corretoras. No caso de operações financeiras, os bancos. E esse conceito de DV... E aí, entre os bancos, eles se conversam, tem câmera de liquidação, tem uma infraestrutura atual hoje para as coisas funcionarem, mas o conceito de DVP em tokenização eu consigo programar um contrato no blockchain com a regra dizendo o seguinte: se a Flávia entregar esse ativo tokenizado aqui nesse contrato, eu contrato, não é mais uma empresa, é um contrato na infraestrutura, eu contrato, seguro esse ativo da Flávia, e tem uma regra dizendo o seguinte: se o Daniel me entregar esse outro ativo, vamos pensar que esse outro ativo é o Drex, que é a moeda, o dinheiro. Se o Daniel colocar o Drex dele nesse contrato, esse contrato tem uma regra dizendo, pega, se bater lá a regra, vamos supor que a Flávia executa, que é o quê? É o Delivery versus Payment. O contrato dá o Drex para a carteira da Flávia, tá aqui o dinheiro, Flávia, e pega o ativo e dá pro Daniel. Qual é a diferença aqui? O contrato ele só faz isso se nós dois cumprirmos com o combinado. Me entrega o ativo, Flávia, e eu te entrego o meu, tá os dois aqui, e o contrato que tá com aquela regra programada, ele vai trocar. Vamos supor o seguinte, a Flávia quer vender o ativo a R$50. Então ela vai lá, meu ativo vale R$50, é um token de CCB. A Flávia entrega o ativo pro contrato. O Daniel vai e coloca 40 Drex. Você concorda com o contrato? Vai garantir para a Flávia que, eu não vou entregar o ativo para o Daniel, porque o Daniel botou 40 Drex. E eu, o contrato, só entrego isso aqui da Flávia se cair 50 Drex, porque a Flávia está esperando 50 Drex. Sim. E qual que é a garantia da Flávia? Tudo bem, se o Daniel não depositar, o contrato, o que ele faz? Ele está programado para devolver o ativo para a Flávia. O teu token nunca ficou na mão de terceiro aqui. Ficou na mão de um contrato programável dentro do blockchain para garantir esse delivery versus payment. Ele só vai executar se cada um fizer o que combinou. E é muito mais barato também. E é muito mais barato, muito mais... dizer que é mais seguro, Flávio, acho que é complicado, porque hoje existem empresas que cuidam dessa parte de liquidação e da câmera de liquidação ou de troca de ativos. A própria B3, ela tem uma que é muito segura também, enfim. Mas aqui é muito mais eficiente, questão de custo, sim. E você tira um intermediário, porque aqui tem um contrato que, por exemplo, no caso do Banco Central, ele pode disponibilizar esse contrato de DVP para o mercado. Então, é um contrato da rede ali dentro que as empresas usem para colocar
depositar os seus ativos e o contrato fazer o DVP. Então, tentando resumir, tá? Porque se a gente começar a complicar, mas o DVP, é que as pessoas falam, eu escuto assim, falava DVP como, nossa, mas é um negócio muito simples. O mais importante não é o DVP, é as regras, é o que está por trás daquilo tudo, dos contratos, dos ativos. Como tá? Eu acho funciona que de fato. o DVP é uma peça que é importante sim, mas não é o mais importante dentro dessa infraestrutura. Eu acho que ele é de novo, se eu tiver um token oco, vazio, e eu só usar esse conceito de DVP, eu acho que é uma proposta de valor muito pequena como infraestrutura. Agora, se o token estiver carregando todas as informações da operação, se o token estiver atualizado ali com o que está acontecendo para que as plataformas possam ler e refletir numa interface bonitinha para o investidor, mas está tudo no token. E aí, quando existe a troca, que é o DVP, o token já está levando todas as informações junto. Eu acho que aqui a gente tem um uso da infraestrutura e da tecnologia de uma maneira muito mais eficiente do que pode ser feito. Por que nem todo mundo usa e faz isso? Porque não é tão fácil, tão simples você programar todos esses contratos no blockchain. É muito mais fácil emitir um token oco, 5 minutinhos, com um estagiário de programação, ter o token para falar que tem token e eu sou super tokenizado, mas no final do dia não tem proposta de valor de infraestrutura muito pouca e naturalmente o mercado vai começar e já está começando a enxergar as diferenças e usabilidade do blockchain, do que de fato entrega valor e muda a infraestrutura e o que de fato é simplesmente um grande FOMO, uma grande AUE que token é o futuro, mas a gente tem que cada vez ir aprofundando mais, que é o que está acontecendo. Tem que ver como cada um utiliza realmente os tokens, né? De novo, para o investidor, Fly, ele não precisa entender nada disso, tá? Sim, ele não precisa entender. O investidor chega tudo prontinho ali, né? A gente não olha por trás como que funciona. Exato. Mas é importante. Mas como infraestrutura, como mudança, isso sim ali, para os reguladores principalmente entender, por que o CVM tem que entender, o que pode mudar nas normas, o Banco Central, acho que isso é importante, e as empresas que estão ao redor desses reguladores tentando construir produtos mais eficientes para o mercado. Aí sim, acho que essas pessoas são importantes entender a aplicabilidade do blockchain e ver, obviamente, o que faz sentido e o que não faz. Né? A gente tem uma visão, mas não necessariamente a visão dali que tem que ser a correta e única. Tá? Também é importante deixar claro. E Dani, continuando na questão de blockchain, a gente vem vendo um movimento global muito forte no Brasil também de soluções blockchain para o mercado financeiro. Quais as principais soluções aí e avanços que você enxerga? E também queria saber o que a Liqui vem desenvolvendo aí usando esses tokens programáveis. Eu acho que a Liqui hoje ela vem... a gente vem falando muito do TDIC, né? Que é um projeto que a gente vem já desenvolvendo desde o começo do ano, que é uma evolução dos nossos tokens individuais ali na plataforma, que é já uma operação mais estruturada. Como o TDIC ele vem para ser uma nova infraestrutura para fundos de investimento, e a gente vem testando, pilotando essa infraestrutura. Então é nisso que a gente está muito focado. Acho que tem muita gente olhando o que a gente fez para trás, mas daqui a pouco vamos começar a ver o que a gente já está fazendo para frente, que é natural essa evolução. Então a gente hoje está olhando muito assim, como é que eu posso aplicar conceito de tokenização, esse aqui que eu expliquei um pouco para todo mundo, na infraestrutura atual do mercado de capitais. Então na infraestrutura de fundos, dos instrumentos como CRI, CRAF, Agro, nota comercial, também na infraestrutura financeira, CDB, esses produtos financeiros. Acho que tudo passo a passo, não é simples mudar essa infraestrutura e não vai ser da noite para o dia, mas a gente vem, é um processo. A gente vem olhando muito esse lado e a gente vem também puxando algumas outras agendas, como o Liqui, como um participante do mercado, da importância da gente ter uma blockchain permissionada para o mercado de capitais. Sim. Né? Ou seja, o Banco Central está criando uma blockchain para moeda, nós precisamos ter uma blockchain que converse, obviamente, com a do Banco Central, que seja uma tecnologia similar, para as operações de mercado de capitais. Para que a Liqui possa programar dentro dessa blockchain permissionada, e essa blockchain permissionada vai permitir a CVM, que é o regulador do mercado de capitais, monitorar, fiscalizar essas operações de um jeito muito mais eficiente do que é hoje. É o primeiro ganho aqui, posso citar outros, mas esse acho que é o principal ganho de cara aqui para o regulador e para o mercado. Então a gente vem olhando muito isso. Eu acho que no mundo aqui, um mundo afora, Flá, assim, é lógico que a gente acompanha, tem alguns projetos bons acontecendo, tem muita gente acho que a tokenização está invadindo o institucional, os produtos institucionais ao redor do mundo. A gente vê muito aqui nos Estados Unidos os grandes bancos
bancos já criando plataformas de tokenização dos ativos institucionais. Mas assim, eu costumo falar que a gente tem que olhar o Brasil, porque o Brasil é uma potência, o mercado de capitais do Brasil é pequeno e tem um potencial enorme ainda de crescer. E a gente tem hoje 2 reguladores no Brasil super favoráveis à tecnologia, que é o Banco Central de um lado puxando a moeda e a CVM querendo empurrar essa agenda de tokenização, porque sabe da importância que é para o mercado de capitais uma infraestrutura mais eficiente. Então, eu costumo falar que a gente tem que... É claro que a gente tem que olhar lá fora, mas a gente hoje tem no Brasil boas empresas, bons reguladores e que tem tudo para empurrar essa agenda de maneira internacional, e não ao contrário, como geralmente a gente olhando para fora e tentando trazer para cá depois. É a gente tendo pioneirismo nessa tecnologia, olhando o nosso mercado, que é um mercado particular, né? Não dá, o Brasil é um mercado particular, né? O mercado você tem que olhar, não adianta você querer achar que é tudo igual, não é. Não, definitivamente não. E pro futuro, Dani, que outras soluções, assim, esses tokens programáveis, eles podem promover no mercado? Flá, eu acho que eles vão, assim, a gente ainda, de novo, um passo de cada vez. É claro que a gente quer prever o futuro, mas a gente tá, o mercado tá andando, sabe? Acho que no futuro seria muito bom a gente ter o que o Banco Central costuma falar muito, a economia tokenizada, os ativos nascerem. Hoje os ativos, né, quando eu falei, né, o mercado em si, ele é regras, ativos e dinheiro. O dinheiro vai nascer agora com o Drex, já no ambiente regulado, e não vai ter mais esse dinheiro e uma stablecoin. Para o mercado regulado, não estou falando que vai acabar as stablecoins, mas para o mercado regulado, eu talvez não precise mais usar uma stablecoin de alguma empresa, eu posso usar o Drex para liquidar as minhas operações. Então, a próxima etapa que eu acho que a gente vai começar a evoluir, aí olhando nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, são os ativos nascerem de maneira nativa numa blockchain. Hoje, quando você emite uma CCB, ela nasce, ela é criada na infraestrutura atual, depois alguém vai e tokeniza ela. E aí você tem o que a gente chama de o ativo on-chain. On-chain é dentro do blockchain e off-chain, que é fora do blockchain. E alguém tem que garantir que essas coisas estão idênticas. Porque se quebrar, né, se eu tenho uma CCB onde realmente ela vale perante a lei, tá com a informação A, e lá no token ela por algum motivo vira uma informação B, você tem um grande problema aqui na operação. Então alguém tem que garantir. Tudo on-chain daqui a um tempo. Eu acho que a próxima etapa, e tem um caminho ainda, tá? Primeiro o Drex tem que nascer, virar realidade como moeda, e a gente tem que continuar tokenizando, tem que continuar explorando essa infraestrutura em pilotos, em use cases reais, antes de ganhar uma grande escala. Mas eu acho que uma próxima cobrança natural é os ativos poderem serem registrados numa blockchain de maneira nativa, ou seja, o ativo ele ser concebido já dentro de uma blockchain. E aqui eu tô falando muito de blockchain permissionada, porque a gente está muito de olho no mercado regulado, então tem que ser permissionado. Tem outras aplicações, tem outros, não estou falando que blockchain pública é super importante, mas acho que tem aplicações e aplicações. Algumas vão ter que ser permissionadas, né, caso a caso. A gente pega a DeFi, blockchain pública ali atende muito bem, imagino que não deveria mudar, mas então acho que os ativos nascerem de maneira nativa em blockchain vai ser um outro grande passo, que aí você vai ter mais um ganho de eficiência, mais uma redução de custo, mais segurança em toda essa infraestrutura. Então, eu acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas o mercado está evoluindo, sabe? Eu acho que podcast como esse aqui, que a gente vai um pouco mais além do que o token só como uma representação digital. Eu sei que a gente tem um vídeo, depois a gente, no podcast, quem está ouvindo não daria para ver, mas depois a gente pode até, na futura, mostrar um desenho do que é um TDIC no ponto de vista de contrato de token. Vocês vão perceber que são vários tokens. Então, já está convidado para uma live, Dani. Ó, já vou deixar registrado aqui, já está convidado para uma live para a gente mostrar o TDIC. A gente mostra o TDIC em um conceito assim, mas porque muita gente pergunta, mas o TDIC é um token? Ele não é um token. O TDIC é um conjunto de contratos com suas regras. Que se comunicam entre si e o TDIC sim, ele solta ou ele cria um token sênior, que é o que o investidor compra, que aí sim a gente pode chegar, isso aqui é o token, mas ele é uma série de contratos que conversam entre si dentro daquelas regras que foram programadas entre o tomador do dinheiro, que é o originador do ativo, e o investidor que está comprando aquele risco. Né? O TDIC ele conecta esses dois através desses contratos. Mas ali você vê como às vezes explode a cabeça de quem vai, mas cadê o token? Mas não, cara, é tudo isso aqui, ó. É que é infraestrutura, você não vê. Talvez você vai ver o token sênior na tua wallet, mas por detrás tem muito mais coisa acontecendo. Né? Muito legal, Dani. Deu para super entender. Bom, você explica tudo de uma forma muito clara, porque você domina muito bem o assunto. Então, quem domina o assunto consegue explicar muito claro. Então, deu para super entender tokens programáveis. Acredito que o pessoal que pensava só em token como representação de um ativo real conseguiu evoluir o pensamento e entender de uma outra forma. Então, foi extremamente claro esse podcast. Agradeço muito por você
estar aqui. Peço pro pessoal seguir todas as redes sociais da Leak. Seguir também lá o Dani no LinkedIn, né, Dani? Que sempre tem coisas Mais no LinkedIn, né? no LinkedIn. Acompanhar o Dani no LinkedIn. E seguir a gente nas redes sociais, porque tem muito conteúdo. Acompanhar o Descomplique, entrar lá no nosso site, que tem muita informação. A gente falou de Pix aqui. Tem informação sobre Pix, tem informação sobre tudo que vocês quiserem entender. E Dani, de novo, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente e por dar essa super aula aí. Que a gente realmente... Eu queria essa super aula e tenho certeza que o pessoal gostou muito. Flá, eu agradeço o convite. Eu já deveria vir mais vezes aqui. Deveria mesmo. Às vezes a agenda na correria não dá, mas obrigado pelo espaço e continue o trabalho aí de criar conteúdo. Acho que isso é extremamente importante, relevante para o mercado e debater. De novo, acho que o token, só para deixar como frase final, o token ele pode ser uma representação digital, não tem problema ele só ser isso, mas ele pode também, é bom as pessoas entenderem que ele pode ser muito mais do que isso, entregar muito mais eficiência, entregar muito mais valor como infraestrutura do que só uma representação digital. Então, eu acho que vai caso a caso, a maneira que se aplica pode ser diferente e tá tudo bem. Então, também só para deixar bem claro, para não ter, mas só, não é só, tem N formas de a gente usar blockchain e no final do dia, quem vai definir o que é melhor, Flá, eu sempre costumo falar, é o mercado, não é a Leak, não é a empresa A, B, C, é o mercado, é quem vai usar da tecnologia. Né? Ficou bonito esse finalzinho, Dani. Eu até vi um vídeo, assim, um cortezinho de um vídeo, só com esse finalzinho aí ficou muito bom. Muito bom demais. Muito bom. Dani, Obrigado. de novo, obrigada. Sensacional ter você aqui. Bom, você que manda, né? Em tudo, então a gente espera ver você novamente aqui no nosso podcast. Obrigada, Dani. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.